Shampoos anti-queda funcionam? Eu sou a cientista Jaque Alecrim, esse é o canal Cientista do Fio e hoje nós vamos falar desse tema super polêmico porque muita gente é enganado com esse assunto. Para começar, você precisa entender a diferença de queda de cabelo e de calvície. Vamos lembrar que a calvície pode acontecer com homens e mulheres, é mais comum em homens, mas se você for uma mulher, tome sempre cuidado em observar essa região que é a linha da risca, a linha onde a gente divide o cabelo. Se você perceber que nessa região o couro cabeludo está ficando mais aparente, é um sinal de preocupação e você deve procurar sua dermatologista. A diferença entre queda capilar e calvície é que a calvície nem sempre vai acontecer com essa perda dos fios através da queda. Às vezes acontece simplesmente um afinamento progressivo, então você percebe que os fios vão ficando mais finos, mais frágeis e o couro cabeludo cada vez mais aparente, diferente da queda capilar que pode acontecer por fenômenos, por exemplo, depois de infecções virais, depois do parto, quando você não está fazendo uma alimentação balanceada, quando está em uma situação de estresse. Mas sabe o mais interessante? Em todos esses quadros existe uma coisa em comum. Quando a gente está com queda de cabelo ou com calvície, independente da causa dessa queda capilar, o folículo, isso significa que o folículo está com alguma alteração de funcionamento. E aí entra o arsenal terapêutico que tem no mercado e um dos maiores apelos são produtos de uso tópico, Mas agora a gente vai entender. Primeiro, qual que é a função de um shampoo? Shampoos comuns têm função de limpeza e principalmente limpeza na região do couro cabeludo, porque a gente não deve passar shampoos diretamente na fibra do cabelo, e aí isso vai ser uma outra aula aqui para a gente falar sobre esse tema. Então, os shampoos comuns têm somente essa finalidade de limpeza. Porém, existem shampoos dermocosméticos, ou seja, aqueles que são prescritos em consultório médico, que são grau 2 e que passaram por teste de segurança e eficácia, que são desenvolvidos apenas para funcionar como carreadores no couro cabeludo. Vou pedir para a edição colocar aqui agora uma imagem do folículo piloso para você observar o que é esse sistema de carreação. Então presta atenção. Os shampoos dermocosméticos, eles usam aquela base de shampoo, ali são veiculados ativos e quando o paciente massageia no couro cabeludo em movimentos circulares e leves, esses ativos penetram, porque os tensoativos do shampoo, ou seja, aquelas substâncias que rompem as barreiras, o sebo, a sujeira do couro cabeludo, essas substâncias abriram espaço para que esses ativos penetrassem. Então, vamos entender. Shampoo anti-queda funciona? A resposta é depende. Então, se for shampoo de uso comum, não vai funcionar. Se for um shampoo dermocosmético cientificamente elaborado, como é o caso do Cafeína Therapy, que é um produto que eu desenvolvi cientificamente em pesquisa e que tem aí uma das maiores eficácias já vistas mundialmente para tratar queda de cabelo e outros distúrbios. Então, se for um shampoo anti-queda, a gente vai observar aqui, se ele for dermocosmético, vai acontecer essa absorção. Por quê? Porque ele vai romper essas barreiras de sebo e vai permitir que esses ativos penetrem lá dentro do couro cabeludo, lá no folículo piloso, melhorando a chegada de sangue, de nutrientes, inibindo substâncias ali causadoras de queda e também melhorando a atividade fisiológica do folículo. Isso significa que o folículo vai produzir ali os componentes de formar a fibra capilar de uma maneira mais rápida. Quem pensa que calvície é coisa de idade mais avançada, se engana, tá? Primeiro que a calvície tem dados aí de um estudo de 2018 que demonstram que mais de 42 milhões de pessoas queixam-se, e têm apresentado aí calvície ou esses quadros que a gente chama de alopecia androgenética, que é sinônimo,
E outro dado da Sociedade Brasileira de Dermatologia demonstra que queixa de queda capilar é a queixa mais frequente nos consultórios de dermatologia. Então, uma coisa muito importante é você saber o seguinte: queda capilar e calvície tem tratamento, desde que você procure ajuda cedo, antes que esses folículos cicatrizem, tá? Por quê? Independente se é um tratamento de uso tópico ou local, ou se é um tratamento oral, se o folículo já estiver cicatrizado, esse tratamento não vai funcionar. Então é muito importante que você procure ajuda assim que perceber que existe essa alteração lá na região dos folículos pilosos. E para terminar o nosso vídeo, eu vou dar uma dica extra. Nunca acredite em produtos que prometem tratar queda de cabelo ou calvície e que atuem no fio de cabelo. Por quê? O fio de cabelo é morto. Ele não tem atividade fisiológica. Então a gente não consegue estimular essa região para tratar nem queda, nem estimular o crescimento. Então não existe condicionador anti-queda, máscara anti-queda. Isso é apenas para embelezar os fios. Somente produtos cientificamente elaborados, de uso tópico, ou seja, local na região do couro cabeludo, são passíveis de ter eficácia. Uma última dúvida que a gente recebeu também nos comentários, lá no nosso Instagram, inclusive já me segue lá no Instagram, é @jaquealecrim. Lá nos comentários vocês perguntaram assim: Jaque, quanto tempo um produto precisa ficar agindo no couro cabeludo para que ele tenha absorção? Para shampoos cientificamente elaborados, existem diversos estudos que demonstram, inclusive a gente vai deixar uma série de referências bibliográficas aqui nos comentários, artigos científicos sobre o tema. Esses estudos demonstram que entre 2 a 5 minutos de exposição local, esses ativos, principalmente da família, né, que existe aí no Caffeine Therapy, que são ativos isolados a partir de um extrato biotecnológico de café. Esses ativos, a partir de 2 a 5 minutos, eles já conseguem penetrar através do couro cabeludo e atuar lá no folículo piloso. Isso serve para qualquer ativo? Não. Ele precisa estar na concentração correta, no tamanho correto, ser aplicado de maneira circular leve, deixar esse tempo de pausa e aí a gente consegue tratar de maneira eficiente. Já no primeiro mês de uso, a gente já observa clinicamente resultados com o uso frequente. Homens, né, precisam de um cuidado maior, utilizar diariamente, e mulheres entre 2 a 3 vezes por semana. E se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like, ativa o sininho para receber as notificações. A gente vai trazer muitos conteúdos sobre queda capilar, outros distúrbios do couro cabeludo, e também compartilha com as suas amigas e os seus amigos que precisam saber desse assunto. Até mais!